Reclamo com Márcia Martins. Bom dia! E aí vamos nós em mais uma quarta-feira. Hoje, enquanto eu vinha para cá, eu apertei o passo para melhorar meu condicionamento físico, porque a viagem está chegando o dia, né? Está chegando o dia de partirmos para o campo missionário e a gente precisa estar muito bem fisicamente para dar conta do recado. E aí, como é que você está? Alimentado? Nós temos, né, servido aqui uma boa refeição nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. Eu quero agradecer a visita ontem do Wagner lá em casa. Ele gentilmente, né, foi pessoalmente levar a oferta para as crianças, levou a oferta dele, do filho, da filha, para que a gente compre um presente para as crianças das favelas no sul de Delhi. Elas vão ficar muito felizes porque elas não possuem nada, né? Então dê também a sua contribuição, ok? Nós estamos no período de levantar recursos para poder comprar as passagens aéreas, né? Já está assim bem em cima da hora, então eu estou na batalha da fé, do jejum, da oração. Me ajude aí para que o Senhor possa fazer as maravilhas dele, ser glorificado em tudo através dessa nossa ida para a Índia e para o Nepal. E vamos para Ezequiel 47. Ezequiel 47 foi o texto que eu abri esta manhã. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Good morning, Pastor Surendra. Bom dia, Rosana Santos, pessoal que está chegando no Facebook. Veja bem, por que será que este homem, que era um anjo, por que será que ele mediu de 500 em 500 metros? Isso acaba de me chamar a atenção. Ele mediu 500 metros, a água batia no tornozelo. Mais 500, a água no joelho. Já tem aí 1.000 metros. Mais 500, levou-me pela água que batia pela cintura. Mais, né, vai dar 1.500 metros. Mediu-me mais 500. Isso vai dar 2.000, né? 2.000 fala de 2.000 anos, que foi o tempo que Israel teve para testemunhar. E 2.000, né, é um tempo profético, né, que aponta também para o tempo da igreja. Nós já estamos aí, passamos já, né, de 2.000 anos da vinda de Jesus Cristo. Nós já estamos aí na prorrogação, né? Então ele mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu nem conseguia atravessar, né? As águas se tornaram profundas e ele não pôde mais atravessar na própria força. Ele teve que tirar os pés do chão, assim como Pedro tirou os pés do barco para caminhar sobre as águas. Ele teve também que tirar os seus pés do chão e se deixar levar pelas águas, né? As águas do Espírito, as águas que fluíam do templo de Deus, do templo do Senhor. Então, a água era tão profunda que ele só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando, nas próprias pernas. Não, você tinha que boiar, você tinha que se deixar levar por aquela água. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto?
Ou seja, você compreende, né, o que é que está acontecendo? Levou-me, então, de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ou seja, depois que ele entrou nesse novo nível, né, de fluir com as águas, desta maneira, né, em que ele se entregou àquelas águas do Espírito, ele se entregou à liderança do Espírito, se entregou ao Espírito para que o Espírito levasse-o, né, a atravessar aquelas águas a nado. Depois disso, quando ele voltou à margem do rio, ele viu coisas que antes ele não tinha visto. Ele recebeu uma nova visão espiritual. Quando você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, quando você passa a se mover num nível maior de confiança em Deus, quando você rompe em fé, ok? Você vai ver coisas que você não estava vendo antes. O Senhor vai ampliar a tua visão. Então, ali estava Ezequiel dizendo que quando ele voltou para a margem do rio, ele viu muitas árvores em cada lado do rio. E o homem disse a ele, esta água flui da direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. O mar é símbolo dos povos, então essa palavra fala comigo, né? Deste rio que você precisa fluir com ele, ele vai desaguar no mar. E o que acontece quando esse rio de vida, né, que está te levando nele, deságua no mar? Quando deságua no mar, a água ali é saneada. A água do mar, que antes era imprestável, salgada, não gerava vida, ela passa a ser saudável. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, né? A vida floresce, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Que nós possamos fluir com o rio do Senhor, chegando lá na Índia, lá no Nepal, no poder de Deus, né? Através da fé, né? Não nos nossos recursos, mas nos recursos do Senhor. E Ele nos treina desde agora, né? A nos movimentar nos recursos dEle, crendo que o Senhor vai honrar a nossa fé e toda a provisão que necessitamos vai vir às nossas mãos. Porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Olha que maravilha, né? Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. É lógico que esse texto está falando sobre o milênio, sobre o que Deus vai fazer no futuro, mas a palavra de Deus, ela tem, né, este poder de falar conosco a cada momento, a cada dia. E hoje o Senhor está falando comigo em Ezequiel 47 e eu espero que Ele fale contigo também, né? Nós precisamos caminhar não com as águas nos nossos tornozelos, né? Ainda segurando na nossa força, caminhando na nossa força. Nós somos chamados a viver por fé. O justo viverá pela fé. Nós somos chamados a andar guiados pelo Espírito de Deus. E esta entrega total, esta confiança total no Senhor é o que glorifica a Ele, né? O Senhor, Ele recebe glória, Ele recebe honra quando nós nos deixamos, né, levar por essas águas do Espírito, nos entregamos ao mover do Senhor, ao mover do Espírito de Deus, nos tornamos sensíveis à presença dEle, à glória dEle que permeia toda a terra, ok? Bom dia, Cleide Maria. Esse é o texto de Ezequiel, mas vamos para frente, que temos muita coisa para compartilhar hoje, né? O Senhor vai estender aí o tempo para que nós possamos, né, dar conta de falar tudo que eu preciso falar.
ainda neste mesmo assunto de desafiar você a, né, mergulhar nas águas do rio do Senhor e a aumentar, né, o teu nível de fé, a fluir num novo nível com Deus, de revelação, de conhecimento do Senhor, de conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos muito de conhecer o nosso Deus, para que nós possamos falar dele de uma maneira verdadeira, de uma maneira que corresponda, né? Porque se você vai falar de uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Quanto melhor você conhece essa pessoa, mais corretamente você vai falar sobre ela. E nós precisamos, né, transmitir a mensagem do Evangelho, falar do amor de Deus, falar quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Para isso, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento de quem Ele é. Nós somos adoradores. E um adorador, né, ele vai adorar de maneira mais perfeita se ele conhece melhor o Deus que ele está adorando. Muito bem, eu vinha trazendo para vocês um texto de Gálatas, de 21 a 30. Nós vimos que Abraão teve 2 filhos, né? A palavra, né, cita 2 filhos como parte da profecia. E ali Paulo está falando de uma alegoria com relação aos filhos de Agar e de Sara. Agar representa a lei, a velha aliança, e Sara, a nova aliança, a aliança da graça, feita, né, a partir do sangue de Cristo Jesus. Muito bem. Ele compara o Monte Sinai, de onde veio a lei, com a Jerusalém terrena, um lugar de escravidão, já que a lei não liberta ninguém. Você faz e você, né, é punido se você faz errado. Você tem que fazer certo, você não ganha nada por isso, mas se você fizer errado, você é punido. Já Sara é a graça, é a promessa, é o milagre, é a Jerusalém lá de cima. Sara é a espiritual, a livre, a qual é nossa mãe, e que está ali descrita no texto de Isaías 54:1. Isaías 54, canta alegremente, ó estéril, esta é uma mulher estéril apenas na carne, que não dá frutos da carne, mas dá frutos do espírito, né? Estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Dor de parto, como eu lembrei para vocês, é uma maldição que estava sobre Eva logo após a queda. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, esta mulher de Isaías 54, não casada, ela terá uma posteridade que possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Ela povoará as cidades conquistadas aos seus inimigos. Os filhos dessa mulher são espirituais. Ela larga a tenda e possui as nações. Então o texto diz que ela se esquecerá da vergonha da sua mocidade e da humilhação da sua viuvez. A vergonha da sua mocidade é uma referência à experiência de Israel no deserto, quando ele estava, né, na mocidade, tinha acabado de sair do Egito. E ele foi punido 40 anos rodando no deserto por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Nós vamos ver isso. E a humilhação da viuvez, o que seria esta humilhação da sua viuvez, que fala em Isaías 54? É uma referência ao exílio do povo lá na Babilônia, né? Do Reino do Sul, o povo de Judá. Israel, ela foi infiel a seu marido e era como Agar, símbolo da lei. E a lei não foi capaz de dar um coração de carne àquele povo, um coração para amar a Deus. A igreja, então, entra em cena, ela se torna a noiva, a prometida, aquela que vai desposar a Cristo. Ela é a filha de Sara e Abraão. Ela é a comunidade da fé que vai incluir tanto os gentios quanto Israel, a todos, né, que se convertem e fazem parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos que ser fiéis ao nosso noivo. Nós temos que escolher confiar nas promessas, escolher caminhar e viver apoiados no autor e consumador de nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus,
porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, não há como o Senhor fazer nada a teu respeito se você não se aproximar dele em fé, na confiança de que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Que Deus é bom, não é? E Ele pode todas as coisas. E eu deixei, né, num dos últimos programas as seguintes perguntas. O que Israel fez no deserto que nós não devemos imitar? O que eles fizeram que eles terminaram no cativeiro da Babilônia? E de que maneira nós ainda escolhemos a lei e não a graça e então falhamos? Lá em Hebreus 3:7 está assim, que eles endureceram o coração, tentaram a Deus e o provaram, mesmo vendo as suas obras. Hebreus 3, verso 12 e 13. Está assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Que nenhum de nós endureça pelo engano do pecado. Amém? Eles não entraram no repouso do Senhor por causa da sua incredulidade. A palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Verso 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem no meu repouso, e que Israel, aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Verso 11. Exorta novamente que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós estamos em Hebreus 3. Que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 11 exorta novamente sobre isso. Um exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e toda criatura está como nua na presença de Deus, como nosso juiz. Então, esta palavra, ela sonda, e aqui, né, o autor de Hebreus está falando dessa incredulidade, dessa desobediência, e que você não se deixe endurecer o seu coração, não deixe endurecer o seu coração pelo engano do pecado, ok? Então, o engano é algo muito terrível, e ele vai te levar para uma situação de pecado, e essa situação de pecado vai te levar a uma situação de desobediência, de incredulidade. Mas a palavra do Senhor, ela desnuda o teu coração, ela vai sondar as suas intenções, ela vai sondar o que há dentro de você. A palavra de Deus, ela revela a verdade que existe a respeito de você mesmo. Ela faz, né, com que tudo fique claro, como se você estivesse nu na presença de Deus como teu juiz. Não há como esconder coisa alguma. Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Então, você engana primeiro a você mesmo, né? Você quer se convencer de que você está certo, quando a palavra de Deus diz que você está errado, e você entra numa operação de engano, né? De que a sua intenção era uma, mas, na verdade, Deus está vendo que a sua intenção é outra. E Tiago fala aqui, sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, porque quando você ouve a palavra, mas não pratica o que está escrito ali na palavra, quando você está fora, né, dos mandamentos do Senhor, quando você não está andando em amor, a fé opera se você não está andando em amor, você não pode estar andando em fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago
adverte, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem natural que se contempla no espelho e, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como ele era. Ele não prestou atenção, não é? Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, a lei da liberdade, né? Quando você está em Cristo, Cristo te libertou. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo que fizer. Bem-aventurado no seu feito. Amém? Vamos continuar. Jeremias, ele profetizou o juízo de Deus durante o reinado dos últimos 5 reis de Judá. Foram 23 anos Jeremias advertindo o povo sobre o juízo de Deus. Está lá Jeremias 25, de 1 a 14. Ele falou insistentemente, mas eles não escutaram. Será que essa é a sua condição? O Senhor está falando insistentemente que você está enganado, que você está desobedecendo a palavra de Deus e vem com um monte de conversa, piada, se justificando. Será que você é um desses? Porque Jeremias falou 23 anos, ele falou insistentemente, mas eles não escutaram. Eu espero que você não seja essa pessoa que é somente ouvinte da palavra, mas que não pratica o que está na palavra. Porque isso vai endurecer o teu coração e você entra num processo que pode até mesmo, né, não ter volta. O povo de Israel não entrou de posse das promessas, não é? Caíram todos mortos no deserto por causa da desobediência e da incredulidade. Jeremias falou insistentemente. Também o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes. Está lá Jeremias 25. Eles se tornaram idólatras e abandonaram a palavra de Deus. Isto é a resposta de uma das perguntas que eu deixei aqui no ar. O que foi que Israel fez? Não é? O que é que aconteceu? As perguntas é o que Israel fez no deserto, que nós não devemos imitar. Eles caíram mortos por causa da desobediência e incredulidade. O que fizeram que eles terminaram no cativeiro? Eles, né, endureceram o coração e foram adorar aos ídolos. De que maneira nós escolhemos a lei e não a graça e assim nós falhamos? Essas são as respostas a essas perguntas. Vamos à terceira resposta. Graça significa caris, dádiva, presente, gratuidade. Isso é graça de Deus, compaixão e etc. Lei, hoje, é tudo que está ligado ao sistema de recompensa desse mundo. Lei para nós hoje é tudo que está ligado ao sistema de recompensa deste mundo. Quando você faz as coisas, mas você tem uma intenção no seu coração de ser recompensado de alguma maneira, você está na lei e não na graça. A graça é tudo que é feito por fé. A fé opera pelo amor e não visa retorno egoísta. De graça recebeste, de graça dai. Graça tem a ver com favor recebido e favor dispensado. Sobre Abraão, a gente tinha comentado sobre os filhos de Abraão. Abraão teve um filho com Sara, esposa. Teve 6 filhos com Quetura. Depois que ele ficou viúvo de Sara, se casou com Quetura e teve 6 filhos. Mas além desses 7 filhos, que é um número perfeito, ele teve filhos com concubinas. A gente sabe que o criado Eliezer,
ele era filho da concubina, da empregada lá da casa. E Ismael, filho da concubina Agar, né, que era serva de Sara. Então, destes 9 filhos que foram gerados, surgiram as muitas e muitas nações que Deus havia prometido a Abraão, né? Que no começo do nosso estudo eu abordei isso, né? Que Deus mudou o nome dele para Abraão, porque pai de numerosas nações, ele o constituiu. Está em Gênesis 17, disse, fartiei fecunda e extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Isso aconteceu através dessas 2 esposas de Abraão e as 2 concubinas, né? Com isso, cada uma era de um povo diferente e Abraão se espalhou. E Abraão é conhecido por nós como o pai da fé, porque ele creu nas promessas do Senhor e foi capaz, né, de oferecer o seu filho, seu próprio filho, em sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele confiava completamente no Senhor. Né? Ele era amigo de Deus. E nós temos este mesmo desafio de caminhar em fé. מבקש, הגיד לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגיד לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש. E vamos continuando. A gente tem ouvido muito falar, né, sobre o empoderamento da mulher, o empoderamento feminino. E esse poder, ele aponta para o fim das desigualdades sociais entre os homens e as mulheres. Agora, com essa onda do terceiro sexo, ou ausência de uma definição sexual, né, que é pior ainda, essa luta que era das feministas andou tomando outras proporções, né? Me parece que hoje as mulheres, elas andam mais interessadas na luta por encontrar um homem no sentido desta palavra, né? O sentido que esta palavra costumava ter. Não somente um macho capaz, né, de procriar, de ter relações sexuais, um ser másculo, o que já tem sido difícil, né? Mas um homem capaz de funcionar em seu papel masculino, o papel que Deus deu para o homem. A maldição resultante do pecado, ela atingiu em cheio o relacionamento do casal, lá em Gênesis 3,16, o Senhor disse, o teu desejo, falou com a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O único jeito de reverter esta maldição é quando o relacionamento do casal está firmado em Cristo. E aí não existe mais, né, um que manda, um que obedece, né? Não existe mais este governo, não é? Porque onde está o amor, né? Não existe mais isso, é um querendo agradar o outro, um querendo fazer o possível, né, para agradar o outro. E o único jeito, então, é o casal estar debaixo da cabeça de Jesus Cristo, do encabeçamento de Cristo Jesus. Cristo é o cabeça do casal. Ele levou sobre si as maldições. Mas quando você vai para o contexto de sociedade, a sociedade, ela não será redimida até que Cristo venha reinar. Então, embora nós possamos experimentar a redenção a nível individual, a nível de família, de casal, não dá para
redimir a sociedade no presente momento, né? Cristo vai ter que vir. Na verdade, o único empoderamento que nos interessa agora é o empoderamento pelo Espírito Santo de Deus. O poder que nós recebemos de sermos feitos filhos de Deus. Este é o poder que nós queremos, né? O poder para a nossa salvação. Salvação através da pregação do Evangelho. Lá em Romanos 1,16. Poder para pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crer. Bom dia, Adalberto. Bom dia, tio. Tudo bem? O verbo poder significa capacidade ou possibilidade de fazer uma determinada coisa. Se você recebe ou tem poder, significa que você pode, ok? Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Olha para que foi que o Senhor Jesus nos deu o poder. Jesus, ele recebeu poder como Filho de Deus e nos envia nesse poder que ele nos delega. E ele, então, vai nos enviar em sua autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Às vezes as pessoas elas querem poder para conseguir, né, coisas para elas mesmas. Esse não é o poder que Deus disponibiliza para nós. E eu tenho certeza de que cada um de nós teria um ótimo argumento para justificar, para explicar por que a nossa vida está assim hoje como ela está. E tudo aquilo que nós não podemos fazer, né? O Senhor nos dá poder para sermos testemunhas dele até os confins da terra. Mas você diz, não, mas eu não posso fazer. Mas a palavra nos afirma por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Eu também poderia dizer, eu não posso, né? Eu estou com essa viagem marcada para ir em setembro agora, eu ainda não comprei as passagens, eu estou esperando em Deus, né? E eu sei que Ele vai honrar a minha fé. Mas eu poderia dizer, Senhor, não vou não, eu não tenho recurso para fazer isso, né? Eu já estou com 62 anos de idade, manda alguém mais jovem do que eu não posso, eu não sei como fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho os meios, eu não sei como será lá, porque a perseguição está muito grande lá na Índia contra os cristãos. Eu posso dizer, eu não tenho condições, eu não tenho coragem. Eu sei que você também pode encontrar muitos argumentos para não estar no centro da vontade de Deus e não estar servindo o Senhor nessa terra. Mas para cada eu não que você fala, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, o Senhor tem um eu sim. Eu posso, diz o Senhor. Eu sei como fazer, diz o Senhor. Eu tenho os meios, diz o Senhor. Eu tenho os recursos que você precisa, diz o Senhor. Eu já tenho tudo planejado e eu sei como será, diz o Senhor. Eu dou a graça necessária, diz o Senhor. Amém? Porque só Pedro desceu do barco e foi de encontro a Jesus. Porque só ele teve coragem para descer do barco. Todos poderiam ter descido do barco e testado seus limites, andando sobre as águas como Jesus. E por que só ele foi? Só Pedro foi. Questão de fé. Fé colocada na confiança que ele tinha em Jesus. Ele foi, né, para se encontrar com Jesus sobre as águas. Até que ponto nós estamos dispostos a caminhar em fé para nos encontrarmos com Jesus no lugar do milagre? E Pedro pensou, vou descer do barco, eu vou descer do barco, eu vou dar passos de fé. O que tem maior poder de compra, o dinheiro ou o sangue de Jesus? Então, por que nós colocamos limitação, né? Que nós não podemos fazer as coisas?
porque nós não temos dinheiro, quando nós temos sobre nós o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus comprou e pagou pela tua vida que agora pertence a Ele e por muitas vidas que Ele precisa que você vá lá, né? Que Ele precisa que você resgate para Ele, porque Ele já comprou, Ele já pagou com o precioso sangue dEle. Muito mais valor tem o sangue de Cristo Jesus do que, né, as notas de dinheiro com as quais nós mercadejamos, compramos, vendemos aqui nesta terra. Mas se nós entendêssemos isso, se nós valorizássemos o sangue de Jesus com o valor que ele tem, nós iríamos aonde quer que fosse necessário para pregar o evangelho, para fazer valer este valor do sangue de Jesus derramado pelas vidas que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, ainda não ouviram falar sobre o Filho de Deus, sobre o amor de Deus, né, que eles podem ser redimidos se vierem a Cristo. O texto de Isaías 45, 2, 3, é um texto que eu tenho compartilhado com vocês, porque quando eu fui a Allahabad, que é uma cidade de peregrinação hindu, quando eu fui a essa cidade, fiquei lá 7 dias em oração, o Senhor me deu esse texto. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Essa palavra foi direcionada ao rei Ciro, mas, né, é uma palavra que Deus me deu. Bom dia, Alexandre. Me deu pessoalmente, quando eu estava neste propósito de oração lá em Allahabad. E o que o Senhor estava dizendo é que Ele estava diante de mim, que Ele ia, né, destruir as barreiras e me daria as almas, que são os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, né? Ele me daria estas almas para serem salvas para Jesus. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres conhecidos como os heróis da fé, que pela fé eles fizeram coisas incríveis que na capacidade deles, eles não fariam. Eu, né, não sou exemplo de nada, ou melhor, eu sou apenas exemplo de despojamento, de fraqueza, de dependência total de Deus. Eu ouso crer que o Senhor, Ele é fiel, que Ele é confiável, que Ele fará grandes coisas através da minha pequenez. E assim o Senhor vai usar mais uma vez aquilo que é improvável. O Senhor sempre usa o que é improvável. E se eu posso, você também pode. Se eu posso desafiar os meus limites, você também pode. Se eu posso menosprezar os meus medos, você também pode. Se eu posso alcançar as nações para Cristo, você também pode. O Senhor, Ele vai, né, nos direcionar como? Ele vai te direcionar como? Se com o poder do seu dinheiro, se com o poder da sua oração, se com, né, as suas próprias pernas. Como é que você alcança as nações com o seu dinheiro? Você investe naqueles que querem ir lá no meio do povo pregar o evangelho, que estão dispostos, né, a ir. Eu estou disposta a ir, como eu tenho dito para vocês. Cabe ao corpo de Cristo, né, como um todo. E cada um, né, de per si, né? Ontem uma irmã me visitou, me levou uma oferta, glória a Deus pela vida dela. Ela está participando daquilo que Deus está fazendo através da minha vida, porque ela não pode ir, ela tem uma criança pequena, como ela vai estar lá na Índia, no Nepal, mas eu estou disponível para o Senhor. Então, você vai ser direcionado, né? Se no momento você pode alcançar as nações com o poder do seu dinheiro,
investindo, se com o poder da sua oração, intercedendo pelos missionários, intercedendo por mim, né? Você pode contribuir e você pode orar. Às vezes você não pode ir com as suas próprias pernas, mas você pode ir com os seus joelhos em oração, ok? Você pode dar o suporte, porque se eu não tenho ninguém nas minhas costas, como é que eu vou? Né? O corpo de Cristo, cada um tem que exercer aí a sua função dentro deste tempo que você está vivendo agora. Então, eu desafio você, tome a decisão de honrar ao Senhor com a sua fé, aceitando desafios maiores do que você mesmo. É só assim que nós honramos a Deus com a nossa fé, com os olhos no invisível, crendo, né, aceitando desafios que estão acima da nossa própria capacidade. Somente decidir crer. Se você crer, se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho uma notícia agora para vocês, depois eu vou tentar pelo menos caminhar um pouquinho com o nosso estudo, ok? Da adoração, a falsa adoração e o adultério. Mas antes que eu dê essa notícia, se você quer entrar em contato comigo, se você quer ir à Índia ou Nepal comigo, anote o meu WhatsApp, 32 aqui de Juiz de Fora, 991 95 9489. Você pode ver esse programa, rever no Facebook, compartilhe, ok? Procure compartilhar aquilo que edifica a sua vida, compartilhe, né, com os demais, com os outros. Então, você me adiciona no seu WhatsApp para que você me acompanhe, né, acompanhe tudo que Deus vai estar fazendo nos 5 meses que eu pretendo estar fora do Brasil, ok? Então, vamos à notícia. Uma notícia bastante grave, porque milhares de iranianos, pessoal do Irã... Aqui tem a parte boa primeiro, gente. Depois tem a parte ruim. Vamos dar a parte boa primeiro, depois eu dou a parte ruim. A parte boa é que milhares de iranianos, todos os meses, estão vindo a Cristo e entregando suas vidas. Agora... este aqui é o reverendo Lázaro, do Ministério 222, ele diz o seguinte: agora nós temos mais de 1.000 pessoas sendo discipuladas e preparadas para o batismo. Há muitos cristãos presos no Irã, muitos são ocidentais. Ele pede que oremos para que esses cristãos presos, estrangeiros no Irã, sejam libertos, e não só os estrangeiros, né? Muito cristão preso no Irã. Vocês sabem, o Irã é governado pelos ayatolás e o Irã, ele tem ódio de Israel e todos os dias eles vociferam ameaças e eles prometem que vão exterminar Israel da face da terra. Esses são os iranianos. Então, algo muito grave está para acontecer na próxima sexta-feira, mas nós não vamos permitir que aconteça, porque nós vamos entrar em oração. Eu e você que me escuta, e mais alguém que você quiser arregimentar para orar. Porque nessa sexta-feira, agora, né? Hoje é quarta, há uma convocação para os 7 milhões de muçulmanos que vivem espalhados nas muitas nações da terra, para que eles ataquem onde houver um judeu,
será o dia que eles marcaram para explodir os inimigos. Então, eles usam uma linguagem horrível, tá bom? E eles querem que esses milhões de muçulmanos, que eles ataquem o judeu e também que eles promovam atentados terroristas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoia Israel e em todo o mundo. Eles querem, né, dar um recado assim de violência mesmo, de pânico. Muitos políticos americanos agora eles são muçulmanos e eles estão organizados para destruir o presidente Trump, destruir os Estados Unidos. É o pessoal do Partido Democrata lá, que se une ao pessoal da esquerda, tá? E o que eles querem é promover uma guerra civil nos Estados Unidos, julgando negros ou imigrantes, né? Contra os americanos, contra o governo americano. Eles têm as estratégias malignas deles de destruição. E eles estão, né, essa liderança muçulmana lá, a partir do Irã, conclamando a todo muçulmano se levantar e matar os judeus. Que eles comprem faca para cortar o pescoço dos judeus, para amputar as pernas do judeu, para dilacerar os judeus. É assim, a palavra deles é essa, para que eles possam dilacerar os judeus. Quanto mais crueldade, melhor, entendeu? E eles estão fazendo essa conclamação para a próxima sexta-feira, que eles se armem de bombas, de cintos explosivos, porque essas pessoas todas, elas estavam se preparando há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio que esses muçulmanos estão se posicionando, rastreando, vendo onde tem judeu, aonde eles podem causar mais dano com o seu atentado terrorista. Tem 1 ano e meio que eles estão planejando. E agora foi dado, né, o sinal para que eles façam isso na próxima sexta-feira. Ok? Eles querem que Israel saia da faixa de Gaza, uma coisa assim. Eles, né, qualquer desculpa serve, porque o que eles querem é promover a destruição, a desestabilização, não é? Porque isso aí é Satanás que está por detrás e ele usa, né, o mundo islâmico, ele usa esses terroristas como instrumentos de morte, de destruição, né? A finalidade dele vai muito mais além, né? Causar o caos no mundo realmente, preparando a vida do anticristo. E o presidente Trump, ele está no caminho deles, então eles querem eliminá-lo a todo custo e para isso eles criam uma imagem, né, negativa da pessoa e para promover os intentos deles. Então, que o Senhor não permita, né? Me lembrou o dia do Purim, quando Maomã disse que, né, conseguiu o aval do rei para que todo o povo judeu, onde quer que estivesse no reino, né, fosse destruído. E no dia do Purim, né, depois a rainha Esther conseguiu reverter essa situação e eles lutaram, né, os judeus lutaram e eles ficaram em melhor condição do que antes. E Mardoqueu, que era o tio de Esther, assumiu como primeiro-ministro no lugar de Amã. Muito bem, porque a rainha Esther tomou uma posição, ela jejuou e pediu a todo o povo que jejuasse. E ela compareceu diante da presença do rei e ela obteve o favor do rei. Por isso ela conseguiu reverter a situação. Que nós também... Desculpem, caiu o meu suporte aqui, só um instantinho. Desculpem, o suporte, ele caiu simplesmente aqui sozinho. Consegui recolocar. Bom dia, Daniel Santos. Então, nós possamos comparecer diante do Senhor em favor de Israel. Que possamos obter o favor do rei e que o Senhor não permita este extermínio dos judeus, conforme eles estão querendo fazer. Não é? Pessoas inocentes que somente por serem judeus estão debaixo da ira dos muçulmanos, da ira dos iranianos, né? E estão vivendo a vida deles normalmente
e eles querem destruir. Eu fiquei pensando, se nós, como povo brasileiro, tivéssemos os inimigos que Israel tem, que tristeza, né? Você está ali vivendo a sua vida normalmente, vem alguém e te mata, simplesmente porque você é brasileiro. Isso é muito, muito terrível, não é? Precisamos orar de maneira sem cessar. Hoje, amanhã, sexta-feira, orar por Israel, que Deus não permita este levante de terrorismo, de morte, de destruição contra o povo judeu. E mesmo lá nos Estados Unidos, precisamos orar para que os planos do maligno sejam frustrados, porque caso eles consigam derrubar o presidente Trump, nós aqui no Brasil também vamos sofrer muito, ok? Porque são poderes das trevas que querem assumir. Enquanto o presidente Trump, ele se reúne com os pastores, ele ora, ele reúne no gabinete dele com os pastores em oração, pedindo a Deus sabedoria para governar. Não é? A mesma coisa aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, né? Ele carece de sabedoria, né? Ele não é um nascido de novo, mas ele é o homem que o Senhor levantou nessa hora para governar sobre a nossa nação. Não há homem perfeito que nós possamos colocar lá, não é? Por isso, vamos orar e abençoar a nação brasileira e clamar a Deus que o Senhor resgate o Brasil das garras do inimigo. Vamos clamar para que Deus, né, possa mover um grande avivamento de oração, para que as igrejas não fiquem com suas portas fechadas durante a noite, mas que as pessoas, né, possam estar lá clamando, orando. Nós precisamos entrar no novo nível. Nós estamos com a água do Espírito pelo tornozelo, mas nós precisamos deixar que essas águas subam, ok? Para o joelho, para a cintura, até que nós tenhamos que nadar, não é? Deixar que o Espírito de Deus possa fluir, nos levar nas suas águas para trazer cura para a nossa nação, cura para as nações da terra. Nós temos que preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, aqui eu pensei mais uma vez, né, que a gente ia poder retomar o nosso estudo, abrindo uma brecha, e eu não consegui ainda, né, porque a cada dia o Senhor, ele traz um maná fresco, ele traz algo, né, que é para ser compartilhado no dia de hoje. Então, eu vou deixando aqui para trás o que nós já temos, o estudo pronto, em função daquilo que o Senhor está trazendo para nós, né? O alimento que Ele quer que a gente coma nesse dia. Então, esse é o meu desafio para vocês, que nós possamos nos consagrar mais, conhecer mais o nosso Deus e andarmos noutro nível de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se crermos, veremos a glória do Senhor. E eu estou muito interessada na glória de Deus, não é? Eu quero andar nesta glória. Eu quero estar me movendo em espírito. Eu ia compartilhar, eu estou entrando em Gálatas 5, na leitura de Gálatas 5 agora, e eu também tinha escolhido um texto para estar caminhando nesse texto com vocês, mas não tem problema, né? Se Deus quiser, na sexta-feira, estamos aqui novamente e vamos continuar compartilhando as maravilhas da palavra de Deus. Esta palavra que nos traz vida, poder, autoridade no Senhor. Esta palavra que, né, transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Mas fique então com esta palavra que foi compartilhada, meditem, né? Assistam o programa novamente, ok? É bom escutar mais de uma vez. Good morning, Kushi. How are you there? Bom dia, Daniel Santos. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Mais uma vez, né? Lembre-se das crianças lá na Índia. Envie a sua oferta, ok? E seja, né, parceiro comigo nesse desafio de estar abençoando a Índia, de estar
abençoando o Nepal, que fica coladinho ali na Índia, né? É onde tem o Monte Everest, as montanhas do Himalaia. É o país, creio que, mais pobre nesse mundo, mas é o mais idólatra de todos também, né? Eu não sei quem consegue ser mais idólatra, né? Quem consegue ter mais festivais, se na Índia ou no Nepal. Eles estão caminhando assim, nessa mesma, né, idolatria, infelizmente. Mas o Senhor não se deixa ficar sem testemunhas, não é? E nós vamos na graça de Deus, ok? Espero ter você comigo, caminhando, né, esse trecho conosco. Fiquem na graça do Senhor. Eu estou indo, tá bom? Obrigada, tchau.